cabelinho. Tá bom, né? É verdade que o propósito dos animais é virar comida? Vamos descobrir isso depois da vinheta. Esse é o 24º de uma série de 30 vídeos inspirados no trabalho do Earthling Ed. Se você quiser saber mais, checa os links na descrição. Eu acho que para começar a falar sobre esse argumento, né, essa desculpa, a gente tem que primeiro colocar uns pingos nos is, porque quando a gente está falando do propósito de um animal, a gente tem que primeiro se perguntar quem é que está definindo qual é o propósito de cada animal. Quem define o propósito de um porco? Quem define o propósito de uma vaca, de uma galinha? Ou ainda, quem define o propósito de um leão, uma zebra, né, uma orca? Quem que está definindo isso? Será que nós, seres humanos, como definidores do propósito dos animais, a gente não está tendo uma visão completamente antropocêntrica nesse sentido, colocando-nos acima de todas as outras espécies e dizendo, não, é a gente que vai definir qual é o seu propósito, né? A gente vai definir qual é o seu propósito, a gente vai definir qual é o seu propósito. E tipo assim, se a gente parar pra pensar, né? Não faz muito sentido isso. Como que pode ser nosso papel definir se o propósito de um ser vivo, né, de um animal que sente, que tem medo, que tem frio, que tem fome, como que a gente pode definir que o propósito dele vai ser criado num regime terrível pra gente sentir um sabor depois? Ou ainda, como que a gente pode definir que o propósito de um coelho, por exemplo, o propósito da vida dele é ter seus olhos e sua pele machucados pra gente testar uns produtinhos que a gente vai passar na nossa pele ou nas nossas unhas depois? Ou ainda, como que a gente vai dizer pra um touro que o propósito dele é receber um monte de espetada nas costas, depois uma espadada no meio do crânio, pra entreter uma plateia que vai estar assistindo lá e batendo palma? O fato de que a nossa espécie define o propósito, aqui entre aspas, de animais de outras espécies, das vidas dos animais das outras espécies, não torna essa definição bela e moral, sabe? E tipo assim, falando pra quem já é antiespecista, fica fácil de entender esse rolê. Mas se você é especista ainda, se você ainda consome animais, se você ainda entende que animais, né, estão aí pra nos servir, entre aspas, colocando aqui, você provavelmente é completamente, terminantemente contra rinha de cachorro. Mas espera aí, se o propósito daquele pitbull, quando ele foi criado, desde o seu nascimento, treinado e etc., se o propósito dele era brigar com outro pitbull para eles se dilacerarem suas faces e pra gente apostar dinheiro e se divertir, se esse é o propósito deles, não quer dizer que isso tá certo? Não quer dizer que a gente pode fazer isso, que tá tudo tranquilo, tá tudo bem fazer isso? E se tá errado fazer isso com esses pitbulls, por que estaria certo fazer coisas às vezes ainda piores com porcos, galinhas, né, e vacas? Deixa eu fazer uma pausa rapidinho nesse vídeo para falar que fazer esses vídeos dá um trabalho desgraçado, então entre em apoia.se/veganovitor, considera deixar uma contribuição mensal lá, tá? Vou ficar muito feliz se você fizer isso. E por favor, continue assistindo o vídeo. Muitas vezes essa ideia ela é apresentada assim, de uma forma meio que a pessoa não pensa muito para falar sobre isso. Porque se ela pensar um pouquinho, por mais que a pessoa seja, sabe, a mais especista das especistas, se ela pensar um pouquinho, ela vai ver que esse argumento não faz muito sentido. Eu acho que existe uma coisa por trás desse argumento que é o seguinte, é um entendimento meio amplo assim, meio bem filosófico mesmo, que a gente não para pra pensar muito, o entendimento de que animais criados para consumo, eles não são indivíduos, eles não têm particularidades próprias, eles não têm personalidade, eles são como se fossem máquinas. E máquinas, né, devem obedecer a um propósito, caso contrário elas vão ser descartadas. E muitas vezes esses animais são tratados assim mesmo, né? Não necessariamente por causa dessa forma, como a gente pensa isso, sabe, no nosso subjetivo, mas isso na realidade, quando você vai ver nos fatos, né, realmente isso acontece. Animais são tratados como máquinas, que quando não cumprem a sua determinada função, são descartados, são jogados fora, são jogados no lixo. E daí, né, ao olhar para esses animais como máquinas, a gente coloca eles nessa posição de tipo, se essa máquina não está desempenhando uma função que ela foi desenhada para desempenhar, né, que ela foi projetada para desempenhar, ficou melhor assim, né? Então ela é inútil, então ela não serve para nada. E da mesma forma, se uma vaca, né, ela está vivendo sua vida plenamente, vamos supor, num santuário, e ela não está desempenhando a função que ela foi desenhada para desempenhar, né, que ela foi projetada para desempenhar, então é melhor que ela seja jogada fora, porque ela perdeu o seu propósito, ela perdeu, né, tudo aquilo que fazia da existência dela uma verdade, fazia a existência dela valer a pena. Eu já fui, obviamente, confrontado com essa desculpa, né, nas muitas vezes que eu conversei com pessoas na rua sobre veganismo, e eu costumava perguntar de volta, tá, beleza, o propósito da vaca ou do boi é virar carne, né, vamos colocar assim, o propósito do boi é virar carne.
Qual é o propósito de uma lhama, tá ligado? Qual é o propósito de uma águia, né? Ah, não, mas aí é porque esses animais não foram criados para isso. Mas e se eles fossem? Seria ok? E se eu criasse um cachorro para isso, como eu já usei nesse exemplo, nesse vídeo? Seria ok fazer dele o que eu quisesse se eu determinasse que o propósito desse animal era tal, era X, era Y? E geralmente, quando eu falava, né, fazia essas perguntas, a pessoa ficava bem confusa. Ela ficava tipo, véi, e agora? Não sei. Não sei, porque eu ouvi alguém me dizer que os propósitos dos animais é esse, que portanto a gente pode fazer isso com eles, mas eu nunca pensei sobre isso direito. Então, o legal dessa playlist é que é essa ideia, é colocar as pessoas para pensar, é colocar vocês que estão assistindo esse vídeo para pensar sobre essas coisas que a gente geralmente não pensa. Então essa desculpa, ela é uma desculpa que coloca animais realmente, né, como máquinas, como seres que não pensam, como seres que não têm personalidade, como seres que não têm interesse em continuarem vivos, não têm interesse em terem uma vida confortável, sabe? E apesar de ser muito triste que essa desculpa exista, que algumas pessoas ainda usem essa desculpa, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está cada vez mais entendendo que animais de outras espécies são seres, sim, merecedores de respeito, com suas individualidades, com suas particularidades, né, com suas vontades. E espero que no futuro, não tão distante, a gente consiga, né, olhar para trás e ver o quão nocivos nós, como espécie humana, fomos para animais de outras espécies. E aí vai ser uma relação completamente diferente com a natureza, né, aqui entre aspas, e com o resto da criação aí. Gente, obrigado por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham curtido, espero que minhas reflexões aqui tenham feito sentido para você. Se você tem alguma coisa para adicionar, comenta aqui embaixo, por gentileza. Compartilhe esse vídeo com alguém que já falou desse negócio aí do propósito dos animais para você. E eu espero te encontrar por aqui no meu próximo vídeo, que vai sair eventualmente aqui nesse canal, tá bom? Beijo!